Fala meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa, da Turmais, da maior agência especializada em marketing jurídico do país. E hoje eu quero falar sobre algo que é muito comum aqui nos questionários, né? Produzir conteúdo, artigo, conteúdo jurídico, né? Orientativo, que é aquilo que a OAB nos pede, que a gente entrega informação para o nosso consumidor. É interessante, dá resultado, gera negócio de fato. Vou comentar para você de forma bastante objetiva, com base no nosso histórico, fazendo isso para vários escritórios, que sim, faz a diferença, mas tem alguns pilares que são importantes você ter no seu planejamento, porque senão de fato você só vai entregar informação e muito dificilmente, ou você vai deixar muito negócio na mesa por não saber explorar as oportunidades a partir daquele conteúdo. Legal? A primeira regra, que é a mais importante, é o seguinte, né? Quando você faz a entrega desse conteúdo, você entregar com o máximo de detalhes. Então você de fato não parecer que você quer, sei lá, fazer com que aquele camarada entre em contato com você para obter mais informações. Entrega detalhes mesmo, mostra para ele, dá o link da onde ele tem que acessar para ele fazer aquilo, seja realmente persuasivo no bom sentido de entregar, dar quase um presente para ele e ele naturalmente se sentir tocado por isso, né? E aí eu olhar para ele e falar, pô, caramba, esse cara entregou uma informação muito valiosa, eu consegui resolver um problema e naturalmente ele lembrar disso, certo? E aí retornar para você. Isso é uma lógica de persuasão extremamente antiga e que funciona. Quando a gente dá um presente para alguém, a pessoa fica no débito com a gente. Então entregue com o máximo de detalhes. Sim, porque é muito comum a gente ser questionado por advogado dizendo assim, mas se eu entregar a informação ele não vai precisar contratar, né? Me contratar e vai embora, certo? Eu não vou fazer negócio. O que acontece basicamente é o seguinte, tem muitos casos que obviamente são simples e que isso pode acontecer, concordo com você, mas a grande maioria, mesmo que você entregue com ricos detalhes, não estudou os 5, 6, 7, 10 anos que você estudou e não tem a experiência, a facilidade que você tem para fazer aquilo. Certo? Então não pense isso, porque isso é besteira. Aquele cara, às vezes ele consegue entender, mas ele não consegue botar em prática, porque na hora de fazer a gente sabe que é difícil, que não é tão simples assim. Então quando você consegue se conectar com isso, né, que você mostra para ele o que exatamente você está fazendo, uma linguagem amigável, sem juridiquês, isso faz toda a diferença. Bacana? O segundo ponto, que é muito importante, é o senso de urgência. O que acontece é o seguinte, veja bem, nós deixamos sempre, quando a gente faz uma pesquisa, muito claro qual é o nosso nível de tomada de decisão daquilo, qual é o senso de urgência, em que etapa a gente está, né? Qual é o nosso timing sobre aquele momento, né? Então, por exemplo, quando a gente procura alguma coisa no Google usando o que, por exemplo, o que é um divórcio extrajudicial, né? Aí qual é a diferença? A gente vai usar a palavra qual. Então nós já avançamos, já entendemos o que é e passamos para o segundo estágio do funil, de forma bastante simples, tá? Tem várias palavras que demonstram esse nosso senso de urgência. Então qual é a diferença de um divórcio extrajudicial para um divórcio judicial? Certo? E por fim, ele vem para o como. Então, como fazer, como funciona, como fazer um divórcio extrajudicial, como fazer mais rápido, como não sei o que. Geralmente essa palavra como aqui é muito utilizada para quem já está numa esfera mais avançada de tomada de decisão. O que acontece que é muito comum? Muito advogado produz conteúdo aqui no que, o qual, até mesmo aqui no como, e fica se perguntando, poxa, mas eu tenho, sei lá, 1000 acessos e tenho 5 contatos a partir desse conteúdo. A verdade é que 90% dos clientes não estão prontos para comprar, não estão prontos para contratar o seu escritório, e nem para comprar um produto sequer, tá? Isso é uma estatística de mercado e de vários segmentos. Por quê? Porque ele está nessa esfera aqui, ó. Ele não está pronto, não chegou o momento dele, certo? Então o que é que você tem que fazer? Que é a terceira coisa mais importante. Se você está fazendo várias questões, se você está abordando esses assuntos de topo e de meio de funil, até mesmo de fundo de funil, você tem que convidar ele para uma ação. Então esse cara tem que ter uma ação. Qual que é a ação? Você pode ter, por exemplo, assim, uma landing page para ele baixar um e-book, que é um clássico e que depende muito do perfil de cliente, ele tende a engajar com isso. Você pode fazer uma landing page dizendo para ele, olha, eu tenho um grupo do WhatsApp que eu compartilho informações a respeito deste tema, de acordo com aquele conteúdo, daquela área que você é um especialista. Você pode convidar ele, por exemplo, para fazer parte de uma newsletter que você manda semanalmente notícias sobre esse assunto. Você pode convidar ele para curtir o seu canal do YouTube e para te acompanhar. O importante é que de alguma forma, quando esse camarada está aqui nos 90%, ele pesquisou e não está pronto para contratar, ele não está aqui embaixo no funil, ele continue fidelizado com você, ele continue conectado com você de alguma forma. Então entregue algo de valor para que ele pense assim, puxa, eu preciso continuar acompanhando esse cara de alguma forma. Porque aí sim, no momento em que ele estiver pronto para consumir, ele naturalmente vai engajar com você. Então a gente tem essa oscilação, né, de momento de decisão e que ela faz toda a diferença na nossa vida. Às vezes eu não estou pronto para contratar aqui, certo? Mas nesse momento que eu estou disposto a contratar, eu já não lembro mais de você, porque eu sou bombardeado de informação. Então é muito importante, sim, gerar conteúdo, ele dá resultado, desde que você consiga manter aquele cliente conectado e espere o momento dele tomar uma decisão. O momento em que você vai ficar alimentando ele e aí ele fala, poxa, acho que está na hora de eu dar uma conversada sobre isso aqui.
sabe? Você pega o cara num bom momento. Então não deixa negócio na mesa, porque a grande maioria desperdiça 90%, então é muito difícil você ter audiência e você está jogando ela fora. Capta de alguma forma aquele contato para você manter a chama acesa e não seja chato, entregue informação de valor sobre o que interessa para ele. Não capta um cara de divórcio e fica mandando informação de inventário, não tem nada a ver. E ele vai ter um momento que aquele assunto vai ser interessante, depois migre ele, traga ele para assuntos de consumidor final, enfim, você sabe o que eu estou falando. Espero que tenha ficado claro para você, o conteúdo dá resultado, desde que você saiba trabalhar esse fluxo. Então trouxe aqui de maneira muito simples e espero que não tenha ficado dúvida. Deixe seu comentário, inclusive, se você tem dúvidas sobre algum assunto de marketing jurídico. Eu tenho gravado muitos vídeos, especialmente para as pessoas que nos deixam comentários. Vai ser um prazer gravar um para você também. Legal? Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e até lá.